Olá pessoal, nessa aula vamos continuar falando de vetores no Rn. Assim como fizemos na aula passada, nosso objetivo é, a partir do R2 e do R3, que é o plano e o espaço, obter resultados para generalizar esses resultados para o Rn, ok? Começamos definindo a norma de um vetor. A norma de um vetor é simplesmente o comprimento, o tamanho desse vetor. Considere o vetor V, que a partir de agora vamos representar dessa maneira, V minúsculo em negrito, beleza? Então uma letra minúscula em negrito a partir de agora vai indicar um vetor. E para representar a norma desse vetor, vamos escrever o V entre barras duplas, beleza? Para calcular a norma de um vetor no Rn, basta calcular a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes desse vetor. Ou seja, se V é um vetor do Rn de componentes V1, V2 até Vn, a sua norma é dada pela raiz quadrada de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado, e assim vai até Vn ao quadrado. Aqui já está generalizado o resultado para o Rn, mas fica muito fácil de entender por que calculamos a norma dessa maneira se olharmos para o plano e até mesmo para o espaço. Vamos observar aqui o que ocorre no plano. Coloquei um ponto de coordenadas V1 e V2 e traçando o segmento orientado que parte da origem e chega nesse ponto de coordenadas V1 e V2, temos o vetor V de componentes V1 e V2. Qual é a norma de V? É só calcular a distância da origem até esse ponto de coordenadas V1 e V2. Note que corresponde à hipotenusa desse triângulozinho retângulo, cujos catetos medem V1 e V2, tranquilo? O cateto de baixo mede V1, é a distância do zero até o V1, e esse cateto do lado mede V2, é a distância do zero até o V2. Portanto, determinamos a medida dessa hipotenusa por meio do teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, a norma de V ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Dessa maneira, a norma de V é igual à raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, para calcular a norma de um vetor, basta elevar cada componente do vetor ao quadrado, somar tudo isso e tirar a raiz quadrada dessa soma, tá legal? Muito bem, algumas propriedades da norma. Se V for um vetor em Rn e K um escalar qualquer, um número, então a norma de V é maior ou igual a zero. Significa que a norma de um vetor nunca vai resultar um número negativo. Isso é bem fácil de entender, justamente porque a norma de um vetor é uma distância, como nós observamos anteriormente, então não pode ser negativo, beleza? Segunda propriedade, norma de V é igual a zero, se e somente se, o vetor V é o vetor nulo. Como vimos antes, a norma de V é maior ou igual a zero, é maior que zero ou pode ser zero, vai ser zero se e somente se o vetor V for o vetor nulo, aquele vetor cujas componentes valem todas zero, certo? E a terceira propriedade, e a mais interessante delas, diz que a norma de K vezes V é igual ao módulo de K vezes a norma de V. É essa terceira propriedade que nós vamos demonstrar. K vezes V é o vetor V multiplicado pelo escalar K. Como que eu faço para multiplicar um vetor por um escalar? Basta multiplicar cada componente por esse escalar, beleza? Vimos isso na aula passada. Então, seja
V, o vetor do Rn de componentes V1, V2 até Vn. Dessa maneira, qual será o vetor K vezes V? É o vetor obtido, multiplicando-se cada componente do vetor V por K. Vai ficar K vezes V1, K vezes V2, e assim vai até a última componente, K vezes Vn. Beleza, nós queremos mostrar que a norma de K vezes V é igual ao módulo de K vezes a norma de V. Portanto, vamos calcular a norma desse vetor que acabamos de calcular, K vezes V. Vou colocar aqui embaixo. A norma de K vezes V é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes desse vetor KV. Vou elevar cada componente ao quadrado e somar. No primeiro componente temos K vezes V1. K vezes V1 ao quadrado é K ao quadrado vezes V1 ao quadrado. Certo? Quando um produto está elevado a um expoente, o que nós fazemos? Nós jogamos o expoente para cada fator desse produto. Então, é K ao quadrado vezes V1 ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer com todos os outros componentes. K ao quadrado vezes V2 ao quadrado. E assim vai até o último componente, que é K vezes Vn, elevando ao quadrado, vamos obter K ao quadrado vezes Vn ao quadrado. Bom, K ao quadrado apareceu em todos os termos da soma, é um fator comum. Podemos fatorar essa soma colocando K ao quadrado em evidência. Dessa maneira, fica a raiz quadrada de K ao quadrado vezes V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, e assim vai até Vn ao quadrado. Muito bem. Quando um produto está dentro de um radical, o que a gente pode fazer? A gente pode abrir no produto de dois radicais, né? Se eu tenho raiz quadrada de A vezes B, eu posso fazer raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Portanto, fica a raiz quadrada de K ao quadrado, que é módulo de K, vezes raiz quadrada de tudo que está dentro daquele parênteses ali. Dessa maneira, resulta módulo de K vezes raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado até Vn ao quadrado, que é exatamente a definição da norma de V. Portanto, nós obtemos o módulo de K vezes a norma de V, que era o que a gente queria mostrar. Beleza? Por que a raiz quadrada de K ao quadrado resulta módulo de K? É a definição de raiz quadrada mesmo, né? Raiz quadrada de K ao quadrado é módulo de K, porque imagina que esse K é menos 2. Menos 2 ao quadrado resulta 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu teria que pegar o módulo desse menos 2, que é o 2 positivo. Beleza? Normalização de um vetor. Dado um vetor V não nulo, nós podemos obter um outro vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido de V,
mas cuja norma vale 1. Esse processo consiste em fazer a normalização desse vetor, tá? Então, dizemos que um vetor U ele é unitário quando a sua norma é igual a 1 e a normalização de um vetor V não nulo qualquer em Rn consiste em obter um vetor unitário U de mesma direção e sentido de V, fazendo 1 sobre norma de V vezes V, certo? Então, a partir dessa expressão, nós obtemos um vetor U que é unitário e tem a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor V. Por exemplo, normalize o vetor V, um vetor de R3, cujas entradas, as componentes, né, são 2, 2 e menos 1. Para isso, basta fazermos 1 sobre a norma de V vezes V. Isso vai dar para a gente esse vetor que estamos buscando, tá? Então, o vetor U nesse exemplo será igual ao vetor V, 2, 2, menos 1, sobre a norma de V, que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Muito bem. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Menos 1 ao quadrado é 1. 8 mais 1 dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. A norma do vetor V nesse exemplo é 3. Dessa maneira, o vetor U será o vetor V multiplicado pelo escalar 1/3, beleza? Com isso, o vetor U, vamos escrever aqui embaixo, é dado pelas componentes 2/3, 2/3 e menos 1/3. Fica como tarefa de casa você calcular a norma desse vetor U e conferir que de fato ele é unitário, ok? Agora vamos falar de um assunto muito importante, que é o produto escalar. Se U e V forem vetores não nulos em R2 ou R3, e se θ for o ângulo entre U e V, então o produto escalar, também denominado produto interno euclidiano de U e V, é denotado dessa maneira e definido por norma de U vezes norma de V vezes cosseno de θ, ok? Então, dados dois vetores U e V no plano ou no espaço, para calcular o produto escalar de U e V, fazemos a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre esses dois vetores. Que ângulo é esse? Para medir o ângulo entre dois vetores, nós colocamos a origem desses dois vetores em um mesmo ponto e o ângulo entre eles é o menor ângulo que eles formam, beleza? Então, θ é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 180 graus. Beleza, utilizando as componentes do vetor, como que nós calculamos o produto escalar? Se U e V forem vetores em Rn, tais que U tem componentes U1, U2, UN e V componentes V1, V2, Vn, então o produto escalar, também denominado produto interno euclidiano de U e V, é definido da seguinte maneira: V1 vezes U1 mais V2 vezes U2
mais V3 vezes o 3, e assim vai até Vn vezes o n. Vamos multiplicar a primeira entrada do vetor u pela primeira entrada do vetor v. Vamos multiplicar a segunda entrada do vetor u pela segunda entrada do vetor v, e assim por diante. Depois a terceira entrada do vetor u pela terceira entrada do vetor v, até a última entrada do vetor u pela última entrada do vetor v, e somamos todos esses produtos, tá? Multiplicamos as componentes correspondentes nos dois vetores e fazemos a soma desses produtos. Com isso, obtemos o produto escalar, que é um número, é um produto entre dois vetores que vai resultar uma constante, um número. Por isso mesmo, produto escalar, tá? Muito bem, nós generalizamos aqui para o Rn, mas para justificar, ou pelo menos tentar justificar isso aqui, vamos observar o que acontece no plano, tá? No R2. Vamos pelo menos mostrar que no R2 funciona, e aí, motivados por isso, a gente então estende aqui para o Rn. Então é o seguinte, temos aqui no plano 3 vetores, um vetor V de componentes V1 e V2, um vetor U de componentes U1 e U2, e um terceiro vetor W, que é o que fecha o triângulo que nós temos aqui, de modo que o ponto inicial desse vetor é o ponto final do vetor V, e o ponto final desse vetor é o ponto final do vetor U, certo? É esse vetor aqui. Beleza, primeira coisa, vamos escrever as componentes desses vetores aqui do lado. Então, o vetor U tem componentes U1 e U2. O vetor V tem componentes V1 e V2. E o terceiro vetor, que é o W, quais são suas componentes? Vimos aula passada como calcular, lembra? Tem que fazer as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial desse vetor. Logo, suas componentes são U1 menos V1 e U2 menos V2. Muito bem, então essas são as componentes dos três vetores. E eu acabei esquecendo de falar antes, o ângulo entre os vetores U e V é esse ângulo que eu destaquei aqui em amarelo, certo? Esse é o ângulo θ. Bom, para obter o produto escalar dos vetores U e V, vamos utilizar um resultado lá da geometria plana, que é a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Deixa eu escrever um triângulozinho aqui, só para lembrar. Temos um triângulo aqui de vértices A, B e C. E aí vamos pegar o ângulo com vértice ali no ponto B. Digamos que esse ângulo é θ. A lei dos cossenos diz o seguinte: o lado que está oposto a esse ângulo θ, vamos chamar de B. Esse lado oposto ao ângulo θ é o lado oposto ao vértice B. Esse lado oposto ao vértice C vamos chamar de Czinho minúsculo, e o outro lado que está oposto ao vértice A vamos chamar de Azinho minúsculo. Beleza, agora que nós temos um representante para a medida dos três lados, fica fácil escrever a lei dos cossenos. Então a lei dos cossenos diz o seguinte, que o lado oposto ao ângulo θ elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, a quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, então menos 2a vezes c, vezes o cosseno desse ângulo, vezes cosseno de θ.
certo? Então, nós vamos aplicar o teorema da lei dos cossenos nesse triângulo que nós fechamos com os 3 vetores. Bom, o lado oposto ao ângulo θ é o vetor W. A medida desse lado é a norma do vetor W. W que corresponde ao vetor V, aliás, o vetor U menos o vetor V, certo? Então, a norma do vetor W é a norma do vetor U menos o vetor V, e essa norma será elevada ao quadrado, já que a gente quer a medida desse lado do triângulo elevado ao quadrado. Beleza, isso vai ser igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados. Então é o quadrado da norma do vetor U mais o quadrado da norma do vetor V. Menos 2 vezes as medidas desses 2 lados, portanto, menos 2 vezes norma de U vezes norma de V, vezes o cosseno de θ. Maravilha! Agora, nós vamos passar esse termo menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno, para o primeiro lado da igualdade, passar esse termo que está no primeiro lado para o segundo, e aí esse 2 que está multiplicando lá já vai passar dividindo. Então vai ficar o seguinte, norma de U vezes norma de V vezes cosseno de θ igual a 1 sobre 2 vezes norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos norma de U menos V ao quadrado, certo? Então, 1 sobre 2 está multiplicando todo mundo aqui. Olha só que legal. Quem é norma de U, norma de V, cosseno de θ? É exatamente o produto escalar de U e V, certo? É a definição do produto escalar. Então, temos o produto escalar de U e V, que é representado dessa maneira, e esse produto escalar vai ser igual ao que está no segundo lado da igualdade. Basta a gente calcular o que está no segundo lado dessa igualdade. Então, vamos calcular aqui qual é a norma de U ao quadrado, a norma de V ao quadrado. Norma de U ao quadrado é igual a U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado. Beleza. E a norma de V ao quadrado é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. A norma de U menos V ao quadrado, como é que fica? Bom, U menos V é o vetor de componentes U1 menos V1 e U2 menos V2. Logo, essa norma ao quadrado vai ser U1 menos V1 ao quadrado mais U2 menos V2 ao quadrado. A norma de U menos V seria essa soma de quadrados dentro da raiz quadrada, mas como eu estou elevando ao quadrado, né? Por isso que eu não escrevo dentro da raiz. Maravilha! Agora a gente vai desenvolver esses quadrados aqui. Então,
U1 menos V1 ao quadrado é U1 ao quadrado menos 2U1 V1 mais V1 ao quadrado e U2 menos V2 ao quadrado é U2 ao quadrado menos 2U2 V2 mais V2 ao quadrado. Beleza, agora analise o seguinte, nós vamos substituir norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, que é o que está ali em cima, né? E vamos subtrair U menos V ao quadrado, que também a gente desenvolveu ali em cima. Vai faltar espaço para eu escrever aqui, mas então vai acontecer o seguinte, vai trocar todos os sinais da norma de U menos V ao quadrado, então esse U1 ao quadrado vai ficar negativo e esse cara vai ser simplificado com esse U1 ao quadrado, que vai aparecer na norma de U ao quadrado, ok? Da mesma maneira, esse V1 ao quadrado vai ficar negativo e vai cortar com esse V1 ao quadrado da norma de V ao quadrado ali. Que mais? Esse V2 ao quadrado vai cortar com esse V2 ao quadrado aqui que vai ficar negativo. O 2 ao quadrado vai cortar com esse U2 ao quadrado que está aqui. E aí, observe então que sobrou então apenas menos 2U1V1 menos 2U2V2, que vai trocar de sinal. Então, nós temos, na verdade, 1 sobre 2 vezes 2U1V1 mais 2U2V2. Dividindo para 2, multiplicando por 1 sobre 2, vai resultar exatamente U1 vezes V1 mais U2 vezes V2, ou seja, primeiro componente do vetor U vezes primeiro componente do vetor V, mais segundo componente de U vezes segundo componente de V. Então a gente provou que para R2, de fato vale a definição vista anteriormente, e estendendo-se para Rn, motivados aqui com o que acontece no plano, vai funcionar da mesma maneira, ok? Propriedades do produto escalar. Se o V e W forem vetores em Rn e se A for um escalar, então o produto escalar de U e V é igual ao produto escalar de V e U, não importa a ordem com que fazemos o produto escalar. O produto escalar de U e V mais W é igual ao produto escalar de U e V mais o produto escalar de U e W. Vale a distributiva. A vezes o produto escalar de U e V é igual ao produto escalar de A vezes U e V, que é igual ao produto escalar de U e A vezes V. Então, se você faz o produto escalar primeiro para depois multiplicar pelo escalar, é a mesma coisa que multiplicar o escalar por qualquer um dos vetores para depois fazer o produto escalar, certo? Próxima propriedade, o produto escalar de V e V é igual à norma de V ao quadrado. Um produto escalar de um vetor por ele mesmo é a norma desse vetor ao quadrado. E a última propriedade diz que a norma, o produto escalar de um vetor e ele mesmo é maior ou igual a zero, sendo que vai ser igual a zero se e somente se o vetor for o vetor nulo, ok? E para terminar a nossa aula, vamos falar sobre ângulo entre dois vetores. Precisamos primeiro enunciar um resultado importante, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. O que diz essa desigualdade? Se U e V são vetores em Rn, então
o módulo do produto escalar de U e V é menor ou igual à norma de U vezes a norma de V. Beleza? Então, o produto escalar de dois vetores em módulo é sempre menor ou igual ao produto das normas desses vetores. Esse resultado vai ser importante para podermos definir o ângulo entre dois vetores no Rn, tá? Bom, o ângulo θ entre dois vetores não nulos em Rn pode ser encontrado usando essa fórmula aqui. O cosseno de θ é igual ao produto escalar de U e V sobre a norma de U vezes a norma de V, lembrando que θ é maior ou igual a zero e menor ou igual a π. Essa fórmula decorre do produto escalar que vimos anteriormente. Basta isolar o cosseno daquela equação que fornece o produto escalar, e aí por meio do cosseno do ângulo entre os vetores U e V, a gente determina esse ângulo. Por que a igualdade de Cauchy-Schwarz é importante para a gente poder garantir que essa fórmula funciona? Porque o cosseno de qualquer que seja o ângulo é sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, nós precisamos garantir que o produto escalar de U e V dividido pela norma de U vezes a norma de V é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. E o que vai garantir isso é justamente esse resultado, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, certo? E uma consequência é que para que dois vetores sejam ortogonais, o produto escalar entre esses vetores tem que ser igual a zero. Por quê? Porque se o produto escalar for zero, zero dividido para qualquer coisa dá zero. O cosseno será igual a zero. E qual é o ângulo cujo cosseno resulta zero? É o ângulo de 90 graus, nesse intervalo de θ, né? Maior ou igual a zero e menor ou igual a π. Então, é justamente o que deve ocorrer, né? Para que dois vetores sejam ortogonais, o ângulo entre eles deve ser de 90 graus. Para isso, o cosseno deve ser zero, e para que o cosseno seja zero, então, o produto escalar entre os vetores tem que ser igual a zero. Para finalizar, um exemplo: determine todos os vetores em R2 que são ortogonais ao vetor U de componentes 4 e 2. Beleza. Então, seja V o vetor de componentes V1 e V2, que eu quero que seja ortogonal a U. Seja V ortogonal a U. Então, o que vai acontecer é que o produto escalar de U e V, que é dado por 4 vezes V1 mais 2 vezes V2, multiplica os componentes correspondentes e soma, né? Esse produto escalar tem que ser igual a zero. Bom, se 4V1 mais 2V2 tem que ser igual a zero, o que vai acontecer? 2 vezes V2 tem que ser igual a menos 4 vezes V1. Logo, V2 vai ser igual a quem? Passa esse 2 dividindo, menos 4 dividido para 2, menos 2V1. Então, veja que o segundo componente do vetor tem que ser igual a menos 2 vezes o primeiro componente. Portanto,
os vetores em R2 que são ortogonais a U são os vetores V da forma T e menos 2T, onde T é um número real, né? Então, para cada T real, eu obtenho um vetor em R2, de modo que o segundo componente é menos 2 vezes o primeiro. Vai satisfazer aquela condição e eu vou ter um vetor que é ortogonal ao vetor U. Certo? Por enquanto é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.